Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 31 de agosto de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Dilma Rousseff, presidenta da República entre 2011 e 2016, quando foi derrubada por um golpe de Estado que hoje completa 5 anos. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Bom dia, presidenta. Uma honra a presença da senhora no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer estar aqui no 20 Minutos. Com Breno Altman. Presidenta, quando a senhora se deu conta que um golpe estava em marcha e que tentariam derrubá-la do governo? Olha, o Breno, logo depois da eleição, os sinais de que um golpe possivelmente estaria em marcha começaram. Não eram assim tão evidentes, mas tinha indícios. Quais sejam os indícios? Quando, visivelmente, o candidato do PSDB abandona toda a trajetória democrática do PSDB, em que pese neoliberal, respeitava os rituais, os procedimentos democráticos. Ele abandona isso e começa a questionar o resultado eleitoral de uma eleição que claramente o Partido dos Trabalhadores e, portanto, eu tínhamos vencido aquele pleito. Ele pede recontagem de votos. Não contente com a recontagem de votos, ele pede para mim não tomar posse. E, numa sucessiva e sistemática campanha, ele começa a dizer que eu não governaria, porque seria um processo de criação sistemática de instabilidade dentro do Congresso. E aí, de fato, o que nós vimos foi que, naquele período inicial, né, eu acho que eu tinha menos de um mês, tá? De eleição, e você tinha pelo menos uns 6 pedidos de impeachment já junto à Câmara Federal. Então, esse processo de instabilidade ele vai se alongar durante todo o período de 2015, numa tentativa de bloqueio através do parlamento. O parlamento é empoderado para não me deixar governar. E aí tem uma aliança que sustenta isso. A aliança golpista que sustenta a inviabilizar o meu governo de segmentos do PSDB, alguns integrantes do PSDB não estavam de acordo, mas a estrutura dirigente estava. Então, essa direção se alia ao PMDB, a partes do PMDB, primeiro, né, a parte liderada pelo Eduardo Cunha, a outra parte tem um silêncio obsequioso que vai conduzir depois, né, a ponte para o futuro e todo o processo de instabilidade. E se expressa em todas as chamadas pautas-bombas. Visivelmente, havia um problema internacional relativo à queda dos preços das commodities. Para você ter uma ideia, o preço do petróleo caiu pela metade, todos os preços internacionais de commodities caíram pela metade. Nesse período, todas as economias têm um processo de desaceleração, a China, por exemplo. Então, eles, diante dessa necessidade de se ter uma política de maior contenção de gastos, eles
ampliam sistematicamente o gasto. Veja bem que esses paladinos, né, da rigidez fiscal são os primeiros a defender gastos descontrolados quando se trata de destruir adversários políticos. Então, esse processo é um processo que perpassa todo o meu segundo mandato. Não tem um momento do segundo mandato em que isso não ocorra. E Por que a senhora acha? Por que a senhora acha que. Oh, perdão. Não, só dizer, desemboca também, eu acho que uma questão fundamental foi levantada pelo Pulantzas em relação à chegada ao poder dos regimes de exceção. Ele estava tratando do fascismo, mas você pode expandir esse para todos os regimes de exceção. É necessário uma certa apatia, um beneplácito, tanto do legislativo quanto do judiciário, para isso ocorrer. E do judiciário no Brasil ocorreu. Por quê? Porque o líder do processo, no Congresso, do processo que pediu meu afastamento sem crime de responsabilidade, era o deputado presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A Procuradoria entra em dezembro, 13 de dezembro ou 16 de dezembro, com um pedido de 2015, com um pedido de afastamento do Eduardo Cunha por corrupção, aquela história do correntista suíço, né? E, ao longo de todo o processo, que começa em dezembro de 2015, quando o Eduardo Cunha aceita o pedido de impeachment, até o momento do meu julgamento, eles não julgarão o afastamento do Eduardo Cunha. Eles deixarão o Eduardo Cunha, né, completar o serviço. Agora, é interessante que o próprio Eduardo Cunha, quando confrontado com o fato que será afastado da Câmara, ele faz uma pergunta que é uma denúncia. Por que só agora? Então, esse é um processo, o golpe no Brasil é um processo que foi aberto e escancarado, a mídia participou dele. Merval Pereira, antes de eu ser eleita, dizia que se eu fosse eleita, eu seria empichada. A menos que o Merval Pereira tenha, né, uma bola de cristal que ninguém conhece, né, ele não teria como saber se teria as condições para me sofrer impeachment, porque a lei é clara. Eu só posso sofrer impeachment por atos praticados durante meu mandato. Ora, meu mandato não tinha começado. Então, esse é um processo, Breno, que tem as características dos golpes. A primeira característica de um golpe é não querer ser chamado de golpe. Ele tem verdadeira alergia à denominação golpe. Tanto é que eu fui, inclusive, interpelada pelo Supremo se era um golpe, que eu tinha de explicar se eu estava falando que era golpe, eu não estava contrariando a Constituição e sendo uma pessoa, uma presidente que não cumpria suas funções. Ora, denunciar que era golpe era uma questão pré-condição política. E o golpe é interessante porque ele é um processo, ele vem num crescendo. É óbvio, ele precisa da complacência dos poderes. Precisou da complacência do Supremo, do Judiciário e da efetiva militância, tá? do Congresso. E também, né, o beneplácito da Faria Lima, né? Que hoje fica brigando se faz um manifesto contra o Bolsonaro ou não. Aliás, se você comparar aquele momento com esse, é muito interessante. Por que a senhora acha que as elites do país decidiram romper com a ordem constitucional e tomar o governo na marra naquele momento? Ora, Breno, por uma questão muito simples. Muito simples a questão. O Brasil, durante 4 eleições presidenciais,
tinha interrompido o estabelecimento de uma agenda neoliberal no país. Você tinha tido a incursão no período Fernando Collor, mas muito mais forte no período Fernando Henrique Cardoso, que tornou a questão do neoliberalismo um momento fundamental. Primeiro, através das privatizações, que naquela época também eram privatizar no Brasil é igual a desnacionalizar, principalmente porque as empresas estatais, elas geralmente ranqueiam entre as primeiras, segundas ou terceiras maiores empresas do país. Então, quando privatiza, desnacionaliza. Ele vinha disso, ele vinha também de um processo de transformar o orçamento que o orçamento tivesse uma gestão neoliberal, passou uma parte da legislação que obrigava a essa gestão neoliberal, mas não tirou as outras características que tinham nas legislações, todo aquilo conquistado na Constituinte de 88 e o próprio processo nacional desenvolvimentista que vinha desde Getúlio. Então, você tinha esse arcabouço, mas quando Lula chega, em 2003, ele barra essa agenda. Por quê? Ele faz uma política diametralmente oposta, de fortalecimento, da ação do Estado, tanto na redução da desigualdade, através de uma política de distribuição de renda e inclusão social, e com algumas passagens por distribuição de riqueza, o caso das terras e das casas, distribuição de patrimônio. E também de fortalecimento das principais empresas públicas do país, notadamente a Petrobras, que é estimulada a se integrar. Então, é barrado esse processo. O primeiro governo Lula, o segundo governo Lula, o meu primeiro governo, nós continuamos barrando o processo. A expectativa era que, através de um processo democrático, eles nos substituíssem. Quando eles perdem a eleição de 2014, eles percebem que nós continuaremos expandindo o trato neoliberal, principalmente diante de uma crise onde há um conflito distributivo em relação às receitas do Estado, isso se aguça, e eles acreditam que, a partir daquele momento, dificilmente esse projeto do PT será afastado. Principalmente, Breno, se você vê que a possibilidade de o Lula me suceder era enorme. Então, há que interromper o processo. E aí utilizam o método tradicional. Não utilizam o método tradicional, que é a ditadura militar no Brasil. Passam a utilizar o método que está na moda, que é o chamado golpe 2.0 das guerras híbridas. Ou seja, se utiliza a estrutura legal do país e as instituições do país para golpear o próprio país. Isso vinha acontecendo desde do que aconteceu com Zelaya em 2009, o que aconteceu com o Lugo em 2012, aconteceu comigo em 2016 e depois vai acontecer com Evo Morales. Junto com isso, também processos, para não deixar dúvida, processos de destruição das principais lideranças. O objetivo é destruir as principais lideranças progressistas da América Latina. Aí você vê Cristina Kirchner, Rafael Correia e, sobretudo, aqui no Brasil, o Lula, através dos chamados lawfare. Então, o golpe ele segue um roteiro. Eles dão o golpe. No dia seguinte do golpe, o que eles fazem, Breno? Qual é a principal medida tomada? O teto dos gastos. Ora, o teto dos gastos é uma emenda à Constituição. Você coloca na Constituição que, a partir daí, a gestão do Estado é uma gestão neoliberal. Quem quer que suceda, porque é constitucionalizado, terá de seguir a agenda neoliberal, a não ser que se derrote essa agenda. Uhum. Bom, então, o que faz essa agenda? Ela inscreve no orçamento duas coisas interessantes. Eu vou começar pela segunda. Ela tira
a população, o povo brasileiro, da decisão durante 4 eleições presidenciais consecutivas. Durante 20 anos. 20 anos. Por que ela tira? Por que é que você discute numa eleição, Breno? Você discute qual é a política que você vai executar, a política de Estado que você vai fazer, os gastos. Para onde vai o orçamento? Então o orçamento é fundamental. Então eles congelam isso. E nesse sentido, você entende? Você vai ver que o Bolsonaro tenta também manter essa estratégia de, mesmo derrotado, querer que sua posição política prevaleça. Ele sempre vai fazer esse movimento. Bom, a segunda questão é que tira o povo do orçamento. Você só autoriza os gastos de pagamento dos grandes bancos e dos rentistas, os gastos financeiros. Todos os demais gastos, tanto de infraestrutura como de ciência e tecnologia, e, sobretudo, de gasto social, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mais médicos, farmácia popular, todos os outros você congela. Uhum. Presidenta, qual a senhora avalia ter sido a participação dos Estados Unidos na trama golpista? Olha, eu acho, o Breno, que era O que aconteceu, Breno, no cenário internacional para a gente entender qual era a participação dos Estados Unidos? Em 2010, a China passa o Japão. Em 2010. A China passa o Japão e torna-se a segunda economia do mundo. Em 2014, ela torna a primeira, se for paridade de poder de compra, mas o PIB dela é 60% dos Estados Unidos. E, assim, o prognóstico é que ela tornar-se-á a economia mais forte do mundo antes de 2030. Eles calculam 2028. Bom, eles quem? Todos os órgãos internacionais. Bom, o que acontece, Breno? Para os Estados Unidos, a questão da contenção da China começa a ser a principal questão de política internacional. E a contenção da China, ela, no caso do Obama, ela já começa. Você lembra que aquela parceria do Transpacífica, o tal do PPT, era, sobretudo, uma aliança para conter tecnologicamente a China. Mas ela fica cada vez mais clara. Por quê? Porque eu acho que a grande questão em relação ao Brasil era os BRICS e a posição do Brasil, em que o Brasil se situava preferencialmente na correlação de forças internacionais, numa atitude multilateral, que era característica também da atitude chinesa, da Rússia, da África do Sul e da Índia. Então, o nosso posicionamento em relação à China, inclusive fazendo duas coisas importantíssimas: o Banco de Investimento, do BRICS, e, além disso, o Acordo Contingente de Reservas, que é uma espécie de fundo monetário dos BRICS para dar suporte às crises cambiais, tudo isso, e, além disso, o fato da gente não votar a favor de intervenção militar, nós não votamos. O Brasil tinha uma posição de ter um soft power reconhecido internacionalmente. Mas o nosso posicionamento em relação à China, eu acho que foi crucial. E você acha que os Estados Unidos... eu acho que tem uma importância também em relação ao petróleo. Mas, em relação ao petróleo, eu quero dizer qual é a importância que eu acho que tem. Os Estados Unidos, em 2010, ele passa, através da exploração do shale gas e do chamado tight óleo, a ser, eu não sei se você sabe, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Uhum. Ele deixa de depender do Oriente Médio. Isso também é uma das razões do reposicionamento do chamado pivô asiático. Bom, o que a China quer? O que a China
desculpa, os Estados Unidos querem. Eles querem que o petróleo brasileiro não seja objeto de comercialização em outras áreas ou de parceria com os chineses. Não porque eles precisem, mas porque é uma reserva estratégica, entendeu? É muito mais por ser uma reserva estratégica do que por causa daquela fase em que eles entraram no Oriente Médio e queriam concretamente desviar para eles. Claro. Eles querem, na verdade, que essa gestão desse ativo fundamental, que é o petróleo, não passe para mãos indevidas. Quais mãos? As nossas. As nossas, dos proprietários. As nossas mãos indevidas. Presidenta, é verdade que a senhora teria sido avisada por Putin e Erdogan acerca de movimentos golpistas alimentados pela Casa Branca de Obama e Biden? Não é verdade. Eu já falei isso várias vezes. Não é. O presidente Putin jamais me alertou de nada a respeito disso. O que aconteceu foi que, na mesma época das manifestações de julho de 2013, ou junho de 2013, havia manifestações na Turquia. O presidente Erdogan liga para mim e diz o seguinte: eu acho muito estranho que os personagens que vão que fazem manifestação na Praça Tahrir e fazem as manifestações aí em São Paulo são extremamente similares. Exemplo, Black Bloc. Tem aqui na Turquia e tem aí no Brasil. Nós não temos uma tradição política similar, né? Somos países com uma certa distância, então esse fenômeno é muito estranho. Outro fenômeno estranho é que o Anonymous, você lembra quem era o Anonymous? Era aquela cara preta com um sorriso do Coringa. Do Coringa. Ele também estava na Turquia e ali. E ele me disse: tudo leva a crer que nós só temos um ponto em comum. E eu fico pensando se não pode ser o ponto em comum não é os Estados Unidos querendo desestabilizar as nossas democracias. A senhora tem convicção ou provas acerca da interferência dos Estados Unidos no movimento que leva à derrubada do governo da senhora? Olha, Breno, isso é uma coisa muito estranha, porque geralmente eles não deixam provas, não. A não ser quando os arquivos se abrem, né? Os arquivos se abrem e aí aparece, por exemplo, a Operação Brother Sun em 64. Claro. Mas eu não acho que houve uma Operação Brother Sun. Acho, desculpa, que o sistema é muito mais de desestabilizar. Uhum. Acho que, por exemplo, segmentos da direita americana deu bastante dinheiro para os grupos de direita emergentes no Brasil, tipo MBL e companhia. Agora, a situação que me leva a crer que a gente era objeto de um certo acompanhamento é o fato de que eles, no Snowden, nos arquivos do Snowden, aparece que eles gravavam, eles espionavam o meu gabinete e a Petrobras. A Petrobras, por razões óbvias, o pré-sal, e o meu gabinete, por razões óbvias, presidente do Brasil. Então, eu acho que o grande, vamos dizer, a grande impressão digital é essa. Uhum. Mas não acho que eles agiram desta forma. Tá? Assim, eles agiram na forma da Operação Brother Sun. Eu acho que a elite econômica e financeira do Brasil, ela é hoje uma elite internacionalizada, né? Então, eu acho que muita coisa correu pelas veias, tá, deste pessoal aqui no Brasil. A senhora
acha que teria havido ilusão entre os petistas e na esquerda, de forma geral, sobre o comprometimento da burguesia brasileira e seus quadros com a ordem democrática fundada em 1988? Os governos petistas e o próprio partido tinham claro que haveria de se preparar para uma situação de quebra constitucional e golpe de Estado? Olha, Breno, nem nós, nem a torcida do Flamengo, nem a torcida do Corinthians, ninguém tinha, bem. Se alguém falar que tinha uma visão premonitória sobre a fragilidade da democracia brasileira que emergiu no pós-constituinte, eu queria conhecer. Eu acho o seguinte, que depois da abertura militar, houve uma avaliação incorreta de que as conquistas, mesmo as conquistas precárias da Constituição de 88, elas estavam garantidas. E o que nós vimos é que elas não estão garantidas. Elas são objeto sistemático de questionamento. De um lado, porque a própria transição, se a gente for olhar a transição feita no Brasil, ela foi feita, você entende, sem uma avaliação profunda do que foi a ditadura militar, sem uma avaliação profunda do que produziu na sociedade. Mas eu acho mais grave, como isso não foi feito de forma pública, deixou um vácuo na sociedade que hoje permite interpretações absolutamente absurdas do artigo 142, que daria às Forças Armadas um poder que não dá, que é o poder moderador do tipo do imperador no Segundo Império. Eles não têm esse poder moderador. Então, eu acho que nós vivemos essa incompletude. E essa incompletude ela tem essa dupla relação. Uma consciência baixa, porque também tem um processo que visa manter abafado, manter contida a democracia no Brasil. E isso começa no início. Você veja só que muitos acharam, inclusive nós do PT, né? Muitos acharam que a Constituição de 88 era incompleta. Ela era contraditória também, né? Ela tinha suas contradições, que refletem as contradições do momento. Agora, se você pensar no governo Temer e no governo Bolsonaro, a Constituição de 88 é revolucionária, porque sequer eles... sequer você arranha no governo Bolsonaro os preceitos da Constituição no sentido de adotá-los. Ou seja, você tem um processo no Brasil em que a Constituição, para muitos governos, virou letra morta. Então, esse é um processo corrosivo. Hoje a senhora diria que o compromisso da burguesia com a ordem democrática deve ser questionado, ou seja, eles não têm esse compromisso. Não só eles não têm esse compromisso, o Breno, como o compromisso não é um compromisso de valor, é um compromisso de oportunidade. Oportunamente, eu tenho esse compromisso. Quando não me interessa, eu não tenho esse compromisso. É de um oportunismo, né? Vamos dizer assim, histórico e estrutural. E essa leitura não é um valor. E essa leitura por parte do PT e da esquerda não existia antes do golpe. Havia uma leitura mais positiva em relação a esse compromisso. Eu acho que se acreditava que tinha um segmento que era democrático. O que eu acho é que esse segmento democrático, se existiu em algum momento, não sumiu. Desapareceu. Presidenta, como é que a senhora explicaria o insucesso dos governos petistas nas indicações ao STF, com a esmagadora maioria dos indicados se alinhando ao golpe e à Operação Lava Jato? Olha, Breno, eu acho que tem uma forma de se entender isso fácil.
visivelmente, tá? Nós não temos. Eu acho que até hoje tem mais. Hoje você tem mais uma quantidade bastante mais significativa de profissionais da área da justiça que mostraram os seus compromissos, né? Como, por exemplo, o Lênin Streck, que tem, né, tem envergadura para ser um ministro do Supremo, como o Eugênio Aragão. Né? Você tem várias pessoas que têm envergadura para ser ministro do Supremo. Naquele momento, nós indicamos as pessoas que estavam, de uma certa forma, relacionadas numa visão assim mais progressista. Acontece que essas pessoas que estavam alinhadas numa visão progressista, elas não conseguiram algo fundamental, sabe, Breno? Que é resistir à contracorrente. Porque você deve lembrar bem que durante o período pré-golpe, pós-golpe, e até hoje, em parte, você tem uma dificuldade imensa dos setores reconhecerem que houve um golpe em 16. Né? Se eles passam sistematicamente a negar também que o Lula foi absolvido, o golpe eles passam listos. Porque eu já disse isso no início. Uma das características do golpe é negar que ele existe. Bom, alguns dos nossos indicados, eles não resistiram à maré. O que você tem de saber é se as pessoas resistem à maré. Uhum. Até pelo histórico delas, você supunha que resistiriam, mas não resistiram. Acho que tem de mudar a forma pela qual eu acho que nós cometemos um erro. Eu, pelo menos, acho. Nós cometemos um erro na questão da indicação dos procuradores. Qual foi o erro que nós cometemos? Primeiro, um erro relativo à instituição. A Procuradoria, os procuradores têm autonomia, certo? Uhum. Autonomia de investigação, não tem de prestar contas, etc. e tal. Bom, o Ministério Público não é um poder. Não é um poder. O presidente indica o procurador-geral, e isso eu estou falando porque eu sou a favor que o presidente indique o procurador-geral. Como está na Constituição, aliás. Como está na Constituição. E não tenha um processo de seleção sindicalístico. Entendi. A lista do tripla. mais votado. Por quê? Não, mas não é por nada, não. É porque em todas as instituições você tem de ter peso e contrapeso. Se o peso é na autonomia, né, daquela instituição, né, da corporação daquela instituição, o contrapeso é contra a corporação. Claro. É assim que as instituições funcionam. Tem de ter um mínimo de controle, tá? Externo do procurador-geral. Presidenta, não teria sido possível uma reação mais dura do seu governo, através do Ministério da Justiça, contra a Operação Lava Jato, quando seus atropelos legais já eram visíveis e era clara sua função na preparação do golpe de 2016? Você podia me indicar tais como? Eu quero saber tais como. Ponto. Tais como eu trabalho com uma. Bom, tem duas hipóteses, dentro da Constituição ou fora dela. Porque dentro da Constituição você está amarrado. Você não pode interferir em investigação. Então, me diz tais como, eu fico muito feliz de responder a sua pergunta. Porque certas perguntas, tá? Vou colocar uma hipótese. Trabalham. O Ministério da Justiça denunciando publicamente que estava em curso uma operação ilegal como era a Lava Jato em Curitiba. E com que prova, meu filho? Nós precisamos, tá? Nós precisamos, para poder fazer isso, o Brasil precisou de duas coisas. Precisou, né, do grampo e depois da spoofing. Da spoofing e do grampo
eu esqueci o nome dele, e não devia ter esquecido, porque ele foi decisivo neste processo. Foi decisivo. O Greenwald. Como é que ele chama mesmo? Greenwald. O Greenwald, mas eu estou falando também do menino, não do Greenwald. Do Walter, do hacker. Walter Delgatti. Nós tivemos, veja bem, Delgatti. nós tivemos um hacker e um jornalista, é isso que eu queria chegar, e um jornalista da dimensão do Greenwald, que se cercou de todas os cuidados para poder fazer a ação. Não dá para pegar e falar o seguinte, pegar a situação de hoje e botar naquela época. Por isso que eu te perguntei, com que provas? É importante sinalizar que nós jamais fomos acusados de fazer algo como o Bolsonaro. A gente tem de escolher, o Breno, ou você joga nas regras democráticas e constitucionais ou não joga. O Stufin julgou dentro das regras constitucionais, o Greenwald, tá? Julgou dentro das regras constitucionais. A senhora tinha... Me dá um Greenwald e um Stufin, e eu vou falar aquilo que foi... Já esqueci qual foi o grego que disse. E nós removeremos montanhas. Aristóteles. Não foi. Aí não. Arquimedes. É Arquimedes. Arquimedes. A senhora tinha sido reeleita em 2014, depois de uma campanha na qual se defendia o aprofundamento das mudanças iniciadas em 2003. Após a vitória, no entanto, a senhora decide nomear Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda, além de adotar medidas duras de ajuste fiscal. Medidas de ajuste fiscal. Quais as razões dessas decisões, aparentemente em contradição com a campanha? A senhora acha, à luz de hoje, de um ponto de vista político, para enfrentar o golpe de Estado, que foram decisões corretas? Olha, Breno, eu acho que o Joaquim Levy, não estava à altura daquele momento. Você não esqueça que eu não conheci o Joaquim fora do governo, né? O Joaquim era secretário de Tesouro no primeiro governo Lula. Então, o que nós quisemos naquele momento foi que era necessário adotar as medidas. E nós não tínhamos como não passar por aquele período sem ajuste nas contas. Não existe essa hipótese. O grande problema no Brasil é que qualquer situação de crise, né, o conflito distributivo ele explode. Então, a gente tentou, naquele momento, colocar uma pessoa com um perfil mais de ajuste. E o próprio Joaquim Levy não conseguiu o processo, não conseguiu levar a cabo, né? Porque o processo ali implicava não só no ajuste da despesa, mas no ajuste da receita. Vamos lembrar que era crucial aprovar a CPMF. E a gente propunha uma aprovação da CPMF de formas a ter um componente progressivo, de imposto progressivo. Por quê? Porque a CPMF incide sobre transações financeiras. Ora, toda a sociedade faz transações financeiras, mas é público e notório que quanto maior a renda e a riqueza, maior a capacidade de transferências de fundos elevados. Então, a gente isentava as transações derivadas de salário e aposentadoria e de pequenas empresas, e tributava as mais altas fortunas, através daquilo que é fundamental, que é o quê? A tributação financeira, porque a evasão fiscal é menor. Não era essa a tributação CPMF da época do Fernando Henrique. Esta tributação financeira não foi defendida, essa tributação não foi defendida por ninguém. E é interessante que ninguém toca nela. Mas ela era crucial para o processo. Porque você segurava um pouco a despesa e elevava a receita. E mantinha o equilíbrio fiscal. O problema é que
No neoliberalismo, o equilíbrio fiscal é obtido só reduzindo despesa. Por quê? Porque é criminalizado aumento de tributação, principalmente tributação progressiva. Então, Mas a senhora não acha que... acontece? Em qualquer processo de crise, isto terá de ser feito. Então, o que você tem de discutir é qual é a forma de fazer. O que aconteceu conosco é que nós ficamos sozinhos e Deus. Por quê? Porque a campanha contra a CPMF, levada a efeito pelo Pato Amarelo, né? O Pato Amarelo, aquele pato que foi lá por meio da Avenida Paulista dizer eu não pago pato. Sabe qual é o pato que ele não paga? Pagar imposto. Esse pato. Mas a senhora não acha que, ao indicar o Joaquim Levy, o governo apareceu perante sua própria base social, defendendo mais o controle de gastos do que a expansão dos tributos sobre os mais ricos, e isso não levou a uma desorganização da base social do governo? Me desculpa, Breno. Eu acho que a base do governo também não era a favor da CPMF. Eu estou falando da base social, não da base parlamentar. Mas a base social ela foi capturada, e isso é uma coisa que vai ser discutida. É interessante, vou te falar o que eu acho interessante. É interessante que hoje, eu acho que a campanha contra pagamento de imposto no Brasil ela foi muito bem sucedida, como ocorreu em outros países do mundo, como uma das formas de adoção do neoliberalismo. Mas eu vi uma notícia muito promissora. Tá? Houve uma pesquisa da Vigisan, eu acho que é da Vigisan, é uma pesquisa até feita pela Folha, pelo Datafolha, lá, em que mostra o seguinte, que a população hoje acha 3 coisas importantes. Primeiro, que a desigualdade é algo que tem de ser combatido. Segundo, que acha justo e importante, na sua maioria, tributar os ricos para fazer uma política de distribuição e de redução da desigualdade. Terceiro, que percebe que os menos tributados no Brasil são os mais ricos. Entendo. Agora... Esses 3 fatos não eram, por exemplo, nunca eram destacados, nunca é destacado ao medo, houve um medo de defender tributo, tá? Mas a senhora não acha que, frente a um quadro que já se analisava como de golpe, não deveria haver, como em outros episódios da história do país e do mundo, uma política econômica que animasse a base social petista para resistir ao golpe, ao invés de uma política econômica que parecia fazer concessões ao neoliberalismo? Essa política econômica não organiza a resistência? Breno, se você vai fazer política econômica para animar a base social, você está roubado. Não vá para o governo, não. Mas no momento em que o você está roubado. Espera lá, Breno Altman, se faz política econômica e política social, não para uma base, mas para o conjunto da população, por mais que você represente a base. Porque é só assim que você representa a base. Ou seja, eu não achava que a CPMF era para contemplar a base petista. Pô. Nem juros sobre capital próprio. Não acho que é isso. Me desculpa, mas essa análise é feita, sabe por quem? Quem nunca foi para o governo. Aí faz ela. Como colocar o povo para defender um governo se ele não tiver uma plena identidade? Me desculpa, Breno, eu acho que o povo ele defende o governo se ele entender a correlação de força vigente. O problema é que a gente, o nível... Né, eu vou voltar ao Pulantzas. Tem 2 coisas que permitem o surgimento da ultradireita. Se, de uma certa forma, os movimentos sociais estão derrotados. 2, se há cumplicidade dos outros poderes. Me desculpa, mas não dá para... A senhora acha que os movimentos sociais estavam derrotados? O governo não faz movimento social. Não é papel.
Presidente, o chavismo não mostra o oposto? Bom, olha, B, eu vou te falar que é um mau exemplo. Uma vez, tá? Eu vou te explicar com uma história. Uma vez, eu estava questionando o Chaves por que ele levava, sem inclusive falar conosco, empresários brasileiros para discutir em outros países da América Latina. E perguntei para ele assim, a título de conversa amigável: você acharia correto, Chaves, que a gente convocasse seus empresários para levar lá para outro país para fazer uma discussão? Ele disse para mim assim: eu acharia engraçado, eu não tenho empresários. Sim, mas o Com isso, chavismo eu quero fez te uma dizer o aposta. seguinte, me desculpa, o Breno, me desculpa, não dá para comparar, a gestão do Brasil com a gestão da Venezuela. Não, É incomparável. eu compreendo o argumento da senhora, mas o chavismo fez uma aposta na mobilização social permanente para derrotar. Não, o chavismo fez uma aposta no Exército. Não só no Exército, presidente. Fundamentalmente. A não ser que a gente seja ingênuo. Fundamentalmente. Mas também na mobilização popular. Depois, daí decorrente. Também, Aliás, citando Pulantzas, você não tem, onde estiver exército, nunca acredite que as mobilizações paramilitares ocorram sem a cumplicidade dele. presidente, do ponto de vista da esquerda, do seu ponto de vista, do ponto de vista da ação política e da estratégia de esquerda, quais as principais lições que deveriam ser tiradas da derrota frente ao golpe de 16 para que eventuais erros não se repitam? A força que sustenta qualquer governo é a força popular organizada. Se você não tem essa força popular organizada, não é durante o golpe que você vai organizar, você tem de tê-la. É fundamental. A senhora acha Ou que então você aposta em outros esquemas, né? Tipos do Erdogan, né? Que metade. Você podia me dar o exemplo do Erdogan. Metade do exército do Erdogan é muçulmano. A senhora acha que faltou organização dessa força popular durante os governos petistas? Eu acho que diminuiu muito a força de organização nossa. Acho que não só do PT, mas de todas as correntes. Mas por que diante de governos tão exitosos do ponto de vista de conquistas sociais? Não é uma contradição? É assim. E não pode deixar ocorrer novamente. O que deveria ter sido feito que não foi feito? Eu acho que é essa mobilização partidária, porque governo é governo, partido é partido. Sindicato é sindicato, movimento social é movimento social. Eles têm de ter autonomia e têm de se tornar fortes. Não dá para ficar acreditando que o Estado cria o movimento. É isso que não dá para acreditar. Presidente, a gente está chegando ao fim da entrevista, eu sei que a senhora está com uma agenda apertada. Eu vou te fazer as duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. Qual livro a senhora leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda pergunta, qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, Breno, filme e série. Eu vou falar dois, tá? Um é o Frank e Grace, que é com a Jane Fonda, que eu acho muito interessante. É uma série leve, você fica muito alegre assistindo. E o outro é Lúcifer, também é bem interessante. Mostra todas as contradições entre filhos e pais. Bom, e livro, viu? Eu acho, eu estou lendo, comecei a ler, estou mais ou menos na metade do livro do
do Luiz Felipe Miguel, que é o colapso da democracia no Brasil, e acho que ele tem várias avaliações corretas. Tem algumas que eu não concordo, mas eu acho que ele tenta dar uma contribuição para o entendimento do colapso da democracia no Brasil, do porquê desse colapso. E acho que ele adianta uma série de análises que eu acho importante. A outra questão é que eu acho que está muito, eu acho que é uma questão que a gente tem de analisar e que muitos, né, estão dizendo que a mudança do eixo do crescimento econômico para a Ásia torna essa região do mundo muito importante, né? E aí é um livro daquela editora Routledge, o nome dele é meio, né, não é João Pedro, como, né, nós estamos acostumados, mas é Marcin Kaczmarski. O autor, né? É o autor. E o título do livro é A Nova Relação da Rússia com a China depois da crise de 2008, 2009. Né? Como é que se estruturou a crise? Porque ele acha que a crise de 2008 e 2009 é um marco na reestruturação das relações. Né? E eu acho que é uma análise muito interessante, porque mostra toda a relação ali, tanto daquela organização de Xangai, quanto também da União Euroasiática. Europa, Ásia. E mostra as relações entre a China e a Rússia, tanto na área de energia, como na área militar e de outras parcerias. Que para mim, intensifica também depois da Crimeia. Né? O bloqueio, o avanço da OTAN sobre a Ucrânia, que a Rússia considera, né? E aliás, historicamente foi o berço do Império Russo, né? E a OTAN fez incursões. A Rússia reagiu invadindo a Crimeia. A partir daí, fizeram um bloqueio. A União Europeia fez o bloqueio e todos fizeram bloqueio. E, obviamente, esse bloqueio hoje ele está sendo, né, rarefeito, né? Tanto pela Alemanha como, né, aquela complexidade, mas permitiu que a Rússia e a China fizessem uma aliança. Então, esse livro é muito importante porque trata dessa aliança. E essa é uma aliança que muda a geopolítica do mundo, porque eu acho que um dos objetivos da política externa americana era repetir o que fez o Nixon, que foi a separação da China da Rússia, né? Então, é por isso que eu acho esse livro muito interessante. Muito bem. Apesar dele pegar só um período. Presidenta Dilma Rousseff, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa extremamente proveitosa. Obrigado pela oportunidade que a senhora deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo. Um abraço, Breno. Até a próxima. Até a próxima, presidenta. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada foi a presidenta Dilma Rousseff. Voltaremos a nos ver amanhã, quarta-feira, 1º de setembro, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos. O convidado será Leidiano Farias, dirigente da Consulta Popular, que irá nos contar qual a origem, como se organiza e o que propõe esta agremiação política. Amanhã, às 11 horas da manhã, dia 1º de novembro, 11 horas da manhã, no programa 20 Minutos Entrevista. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.
O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.